Porquanto, houve um tempo em que também nós éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos iludidos e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Servíamos a maldade e a inveja, sendo desprezíveis e odiando-nos uns aos outros. Aqui tem uma lista grande. Quem está falando isso é Deus. Ele está dizendo que a natureza humana, ela contempla tudo isso aqui. Pode ser que você, como eu, não tivesse com volume tão alto em todas essas coisas. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios. Você foi um homicida? Você já matou alguém? Então, talvez isso seja uma coisa que falar, isso eu nunca vivi. Mas maus pensamentos você já teve? Imoralidade sexual, pode ser que você não viveu isso. Que mesmo sem conhecer a Cristo, você teve uma vida regrada, nunca teve isso. Eu tive muita. Entende como é que não é tudo que está escrito que manifestava em nós. Mas a fonte geradora disso tudo estava em nós. Algumas pessoas, o pecado, que é a fonte de todo mal, ele manifesta com violência. Algum homem já foi violento com mulher aqui? Já bateu em mulher? Eu não sei o que é dar um tapa nem homem. Entende o que eu falo? Tem coisas que o pecado manifesta em diversas maneiras. Outros podem ser tão calminhos, mas ó, ladrão até. Olha o furto, de onde vem. Então, muitas vezes não é o pecador. Ele tem tantas facetas do pecado, em algumas nem manifesta, mas outras estão bem. Por exemplo, a avareza. Vamos ver o que tem mais? Adultérios, né? Quem que aqui já adulterou? Quem que já entrou nessa história de adulterar? Tá? Mas tem gente que... Mas quem entrou nisso? Ah, de onde vem? A origem. O que mais tem? As ambições desmedidas. Ambicionar. Eu quero conquistar, porque eu quero ser rico, porque eu quero isso, eu quero aquilo outro, eu quero aquilo, eu quero. Essa ambição desmedida que faz com que você esteja caminhando totalmente fora do caminho do Senhor por uma ambição desmedida. As maldades. E aí, ó como é que é profundo isso, hein? É psicóloga. Você fala de maldade, olha o tamanho do espectro que é isso. Tudo que se faz de mal. O engano, a devassidão, a inveja, a difamação, a arrogância, a insensatez. Eu acredito que se a gente for olhar e olhar para quem éramos, nós tínhamos tudo isso, às vezes o volume de algumas coisas estava baixinho, mas outros estavam muito alto. Mas a fonte geradora disso tudo estava lá. Então, voltando em Tito, capítulo 3, verso 3, é que a gente compreende melhor a palavra, tá? Porquanto houve um tempo em que também nós éramos insensatos, desobedientes. Desobedientes aqui. Pô, eu sempre fui obediente a meu pai e minha mãe. Mas a gente não obedeceu ao evangelho. Então, desobedientes ao próprio Deus com relação à salvação e a viver do caminho eterno, da nossa morte, da nossa ressurreição com Cristo. Nós vivíamos iludidos, escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. É uma coisa que, olha, nós vivíamos. Como que estamos agora? Quais são os prazeres que eu tenho? Nós temos que ser sinceros conosco mesmo. Tem coisas aqui neste mundo que te dá prazer? Tem ou não? Eu acredito que todos nós, vou falar assim, se tivesse um cheirinho de churrasco aqui, a gente tá. Uma boa comida dá prazer para nós? Sim, tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá? Uma viagem, lugar gostoso, né? Que você vai, isso é gostoso, dá prazer? Dá. Só que nós temos que ter a devida medida de todas as coisas. Nós não estamos presos mais a isto. Ou não devemos estar presos a isso. Aí passa sempre carrancudo, porque eu quero viajar, porque eu quero isso, porque eu quero comer, porque isso. Aí você está colocando todo o seu prazer nessas coisas. E está esquecendo que o verdadeiro prazer, o genuíno prazer daquele que foi lavado no sangue de Cristo, qual é? Qual deve ser? O Salmo de número 1, 2 e 3. Salmo de número 1, versos 1, 2 e 3. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores. Vamos ler aqui, ó. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Vamos ver como é que está escrito agora. Verso 2. Ao contrário, a sua plena satisfação, o seu verdadeiro prazer, está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia
e noite. Então, o que que me dá o verdadeiro prazer? O que que é o contentamento da minha vida? Qual é o verdadeiro prazer que eu devo ter acima de tudo? Porque aí as outras coisas, se tem churrasco, que bom. Se não tem, amém. Se tem viagem, amém. Se não tem, louvado seja Deus. Porque o meu verdadeiro prazer não está nas coisas, mas está numa pessoa. Porque na lei do Senhor, é na palavra de Deus. Quem é a palavra? O verbo se fez carne, então é o próprio Cristo. Ele é a fonte do nosso prazer. Nele eu tenho prazer.